Meus amigos e minhas amigas, nesse vídeo eu não vou nem soltar a vinheta. São muitas informações do Fluminense, como sempre aqui na Central Fluminense, mas uma dessas notícias me deixou com tanta raiva, com tanta vontade de, sei lá, esculachar quem fez isso, né? Estou aqui para falar sobre uma vergonha de manchete do jornal inglês The Telegraph, né? Sei lá, Telegraph, não sei também, chamando o time do Fluminense de aposentados. Também vai ter informação de jogador que pode ser reforço do Fluminense, deve ser reforço do Fluminense, tá muito bem encaminhado para isso, a gente vai falar também nesse vídeo. Barcelona querendo o jogador do Fluminense, depois, também esse jogador dá uma cavada monstra, né? E também querem tirar o urso do Fluminense. Vou trazer os valores e qual é a equipe. Então, são muitas informações nesse vídeo. Deixa o like, inscreva-se se você ainda não é inscrito na Central Fluminense, ative as notificações e já vai comentando da onde que você está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço com certeza em vídeo para vocês. Meus amigos, vou compartilhar a tela aqui. Eu vou começar com esse assunto. Porque respeito é bom e a gente gosta. Né? O Fluminense, a campanha do Fluminense nessa temporada, ela se dá muito pelo respeito aos adversários. Né? E o jornal, como eu disse, o The Telegraph, lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, ele publica um texto opinativo que afirma que a escalação do Fluminense, adversário do Manchester City na final do Mundial, seria mais adequada ao Soccer Aid, que é um torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. Abre aspas aí, matéria assinada pelo jornalista Sam Wallace. Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título. Um time brasileiro com 7 veteranos do futebol. Cara, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Como que um veículo que se diz sério tem um time do país deles que vai jogar a final de Copa do Mundo de clubes contra essa equipe, que é a equipe do Fluminense, e eles abordam o time do Fluminense dessa maneira. Tem tanta coisa para você falar do time do Fluminense. Claro, a alta idade média dos jogadores também pode ser abordada, porque não sempre foi até pela torcida do Fluminense, mas isso aí, gente, é asqueroso, é vergonhoso. Um jornal que se diz sério, tentando esculachar os jogadores, detonar os jogadores do Fluminense. Isso daí é ridicularizar os jogadores do Fluminense. E, claro, essa matéria chega aqui ao Brasil com um tom de indignação por parte do torcedor do Fluminense. Claro, os rivais vão tirar sarro, vão rir, mas de um tom desrespeitoso com a instituição. E esses caras que, ganharam nada mais, nada menos que a Libertadores, estão na final da Copa do Mundo de Clubes e ainda são desrespeitados, né? Desta forma. Então, assim, agora é questão de honra, galera. Galera, é questão de honra ganhar do Manchester City na sexta-feira. Se antes eu tava já possesso, com sede de vitória, outro resultado não interessa, cara. Ainda mais a partir disso. Vai ser linda a superação do time do Fluminense. E eu tenho certeza, né? Porque os jogadores do Fluminense são ligados nas redes. O John Kennedy tá sempre curtindo lá os tweets da Central. Então, cara, essa galera tem que ver isso aí. E claro, e depois ganhar, e a gente sabe, Felipe Melo vai dar uma provocada, o Marcelo vai provocar, e é isso que a gente quer. Mas, por enquanto, tem que ser no silêncio, continuar trabalhando, estudando o City, criando formas de neutralizar as forças do Manchester City. Mas agora, um jornal relevante como esse, falar que o time do Fluminense é do nível de um time de jogadores aposentados para disputar um jogo beneficente, cara, é uma falta de respeito. E claro, pelo amor de Deus, gente, não tem como a gente aceitar um negócio desse. Não tem como a gente aceitar como torcedor um negócio desse. E a gente espera, né, que sexta-feira o Fluminense, dentro de campo, esses caras aí, né, esses aposentados, deem a resposta em campo para ficar uma lição para os ingleses que são arrogantes, né? Ganharam uma Copa.
a vida toda. Uma Copa do Mundo, mas eles são de uma arrogância. A Premier League é a melhor liga do mundo, né? É porque a maioria dos jogadores não são ingleses, né? Porque se fosse, seria uma das piores ligas. Não é verdade? Então, assim, comecei esse vídeo com esse absurdo aqui na Central Fluminense. Deixa a sua opinião, torcedor, sobre essa declaração desse jornal. Tem mais notícias que eu vou trazer aqui, mas eu queria começar com esse vídeo, com esse absurdo que acaba de sair, chega essa matéria ao Brasil com um tom completamente desrespeitoso aí, tentando humilhar o Fluminense e seus jogadores. A gente vai dar a resposta sexta-feira, pode ter certeza disso. Vamos seguindo aqui com as informações, galera. Vamos lá, na dinâmica natural dos vídeos aqui da Central Fluminense, né? Depois desse absurdo aí que eu trouxe a primeira informação desse vídeo. Fluminense, informação importante, está próximo de acertar com mais um jogador para 2024. Trata-se do goleiro Felipe Alves. Essa notícia foi trazida dias atrás pelo youtuber Thiago Ferreira, da Hora do Flu, e confirmada, tá? Pelo UOL Esporte. Também o André Hernan entrou nessa informação, trouxe essa informação também. O jogador foi oferecido ao Flu, campeão da Libertadores, e o desfecho deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes. Claro, o Fluminense está com a cabeça toda no Mundial de Clubes. As duas partes estão conversando há 2 semanas. Pesa a favor do negócio o fato do Felipe Alves ter trabalhado com o Fernando Diniz no Audax, que chegou à final do Paulistão em 2016. E é importante, Felipe Alves teve um momento como titular lá no Fortaleza, gente. Jogou por muito tempo. Depois foi para o São Paulo, teve um momento de titularidade também com a camisa do Tricolor Paulista, mas depois perdeu espaço para o goleiro Rafael. Então é um cara da confiança do Fernando Diniz, vem para ser reserva imediato do Fábio, levando em consideração que é para ser reserva. Eu acho que é uma boa contratação e eu considero melhor do que o Lomba, tá? Eu considero o Felipe Alves um goleiro mais seguro embaixo das traves que o Marcelo Lomba. E também ele sabe jogar com os pés, e isso no jogo do Fernando Diniz é um fator positivo. Então a gente tem que analisar o contexto, analisar o fim dessa contratação. A gente sempre reclamava aqui na Central. Eu, particularmente, reclamei muito nessa temporada. Graças a Deus, o Fábio não ficou de fora, né? Por lesão, por suspensão das partidas, né? Em grande quantidade. Por quê? O Pedro Rangel ainda está cru, e o Vitor Eudes, né, tem a mesma experiência do Pedro Rangel. Então a gente tinha 2 goleiros no banco inexperientes. O Felipe Alves tem rodagem de Série A, de clube grande, vem para ser reserva do Fábio, né, sabe jogar com os pés, já jogou com o Fernando Diniz. Então é uma contratação que, meu Deus, não é uma contratação que vai levar a torcida para o aeroporto. Não é o objetivo. Esse objetivo aí é colocar a gente ali no plantel, um goleiro reserva, caso mais experiente, né? Caso o Fábio não possa jogar em algum momento, ou tenha que poupar o Fábio, a gente tem um goleiro muito mais seguro, mais experiente aí. A gente espera que seja seguro mesmo o Felipe Alves. Mas para composição de elenco, para banco, eu vejo com bons olhos se essa possível contratação deve rolar realmente, esse negócio entre Fluminense e Felipe Alves, beleza? Seguimos aqui, antes das últimas notícias, né, do Fluminense, as 2 últimas de possíveis saídas aí, preocupa um pouco mais o torcedor tricolor. Quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui, comentando, pedindo um abraço em vídeo. Um abraço para o Gilvan de Belém, do Pará, Osmar Dias, Manaus, Amazonas, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Raimundo Maciel de Cajazeiras, Paraíba, Gilson de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Tamo junto, galera! Continuem acompanhando a Central Fluminense. Seguimos aqui nas informações do Flu, porque, tem gigante europeu querendo o jogador do Fluminense, né? E, depois da cavada de ontem, do André também, pelo amor de Deus, né? Já tô até falando quem é. Porque o Barcelona deseja um empréstimo do André. Vou explicar o molde dessa negociação. É uma informação divulgada pelo jornal Sport. O Barça quer o André por um empréstimo de 6 meses,
ou seja, de janeiro até junho, com a opção de obrigação de compra após o período. O molde dessa negociação facilitaria a inscrição de jogadores nas regras de fair play financeira estabelecidas por La Liga. O Flusão está aberto a discutir possíveis propostas pelo meia após o Mundial de Clubes, mas não tem pressa para negociá-lo. O Flu pede cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais. Hoje, o Deco é o atual diretor de futebol do Barça. E essa facilidade, o Deco é ídolo do Fluminense, tem contato com a galera da diretoria do Fluminense, pô, jogou com o Fred, pode facilitar um acordo, tá certo? Então, o Barcelona entra forte nessa briga pelo André para contratá-lo ainda nessa temporada europeia, né? Seria a partir de janeiro com uma contratação de empréstimo com opção de compra, né? Talvez o Barcelona já pague algum valor significativo por esse empréstimo e depois com essa opção de compra pode ser um ótimo negócio para o Fluminense. Tem que ver a questão do Barcelona, que está bem apertado financeiramente, né? Tá com problemas financeiros. Claro, eu queria ser o Barcelona, né? Ter a receita do Barcelona. Os problemas financeiros do Barcelona não são os mesmos que os meus, mas é importante a gente ficar de olho. Mas Barcelona é um gigante. O André respondeu, né? Ele foi perguntado sobre qual clube preferia jogar, Real Madrid ou Barcelona. Ele foi claro que prefere jogar no Barcelona. Então, o Barcelona ligando para ele, batendo na porta do André, com certeza ele vai ouvir essa proposta e aceitar, sem sombra de dúvida. Mas, claro, tem que ser boa proposta para o Fluminense também. E a última informação que eu quero trazer neste vídeo aqui, galera, muito obrigado por você estar comigo até esse momento. Central Fluminense todos os dias, trazendo muitas notícias para vocês. Fluminense recebeu proposta oficial pelo Urso, John Kennedy. Tá demais, né? Essa informação é do repórter, do jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, o menino rei está na mira do Spartak da Rússia. O clube já ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, pelo moleque de Xerém. No entanto, Mário Bittencourt se recusou a conversar sobre o assunto antes da grande final do Mundial de Clubes da FIFA. Claro que essas informações, galera, de saída, elas, porra, é foda, porque na final da Libertadores também teve informação de saída do Nino e tal, dias antes, né? A gente sabe, né, que, porra, sai a notícia, aparece a fonte falando, o cara vai publicar, mas, porra, de novo, há 2 dias do jogo mais importante da história do Fluminense, jogo mais importante da história do Fluminense, agora tem 2 notícias. O André, beleza, a gente já sabe que vai sair. Agora tem notícia do John Kennedy, que se tornou o xodó, o talismã, né, o predestinado do Fluminense, falando que ele tem proposta para sair. Né? É importante lembrar que o John Kennedy tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e a sua multa está fixada em 50 milhões de euros. Mano, vem pagar a multa, então. Pagar 10 milhões de euros pelo John Kennedy, o senhor Libertadores. Meteu o gol no Mundial, ele vale muito mais do que isso. Importante, início do ano, ele recebeu uma proposta lá dos Estados Unidos de 3 milhões de euros, né? Agora estão oferecendo 10, ou seja, aumentou só 7 milhões de euros o mercado do John Kennedy por tudo que ele fez na Libertadores, na temporada, e agora já está fazendo no Mundial. Nananina, não. Tem que valorizar o John Kennedy para ele ficar no Fluminense, hein? Esse moleque aí ainda vai ser muito maior do que ele é. É ídolo do Fluminense já e vai ficar maior. Valoriza esse garoto, paga um salário maior, dá projeção, a parte mais projeção ainda, né? Que ele jogue mais ativamente desde o início da temporada, quando ele se representar com o Fluminense. Não se desfaz, não, dos pilares do time, não, Mário. É o pedido do torcedor do Fluminense. Eu, como torcedor, quero ver mais dessa maioria desse time jogando aqui no Fluminense, time vencedor. Porque quando você desfaz as peças muito rápido, todas ao mesmo tempo, vai ter muita dificuldade de encontrar rapidamente jogadores minimamente capazes de manter um nível parecido que essa galera histórica está fazendo com a camisa do Fluminense, tá certo? Esse é o meu
do Fluminense. Segura o urso, segure outros destaques do Flu. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.